Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos adotar o tema notação científica. E eu quero começar falando o porquê desse nome. Notação científica, ela existe porque é uma junção da disciplina de matemática, onde a gente lida com números, e também a ciência. Então, são duas disciplinas que trabalham juntas e uma precisa da outra. E aí, por isso, esse nome de notação científica. Vamos entender um pouquinho o que é a notação científica. A notação científica, a gente vai trabalhar com números ou muito grandes ou muito pequenos. Daí o nome, né? Macro, que são aqueles números muito grandes, como por exemplo, distância entre os planetas. Né? Se a gente for medir a distância da Terra até Vênus, por exemplo, vai ser um número muito grande. E aí, o que a gente faz para escrever esse número muito grande com muitos zeros? É aí que entra a notação científica. Ou o contrário, né? Os números muito pequenos, que são chamados de micro. Onde a gente usa esses números muito pequenos? Um exemplo é o tamanho de um vírus. Se nós formos medir qual é o tamanho daquele vírus, vai ter aquele 0,0000, aquele monte de zeros também. E a notação científica vem justamente para nos ajudar nesse tema, tá? Bom, então a gente já sabe onde que a gente aplica isso e agora nós vamos trabalhar com os números de fato, como se faz a notação científica. Para nós utilizarmos a notação científica, a gente tem que retomar um pouquinho o que são potências de base 10. Então, as potências de base 10. O que é isso? Nós temos uma potenciação cuja base é o 10, e aí a gente pode colocar, por exemplo, o expoente 1. Então, se nós temos 10 elevado a 1, a resposta é 10. 10 elevado a 2, ou ao quadrado, a resposta é 100. Se nós tivermos 10 elevado a 3 ou ao cubo, a resposta é 1000. Então, o que a gente pode retomar e lembrar? Que o expoente está diretamente relacionado à quantidade de zeros da minha resposta. Lembrando que isso só vale para a base 10. E se o expoente for negativo? A mesma coisa. Vamos supor que eu tenho aqui 10 elevado a menos 1. O que isso significa? Significa o 1 em cima e o 10 embaixo. E aí, se nós transformarmos essa fração em um número decimal, isso é 0,1. A mesma coisa, 10 elevado a menos 2. É o quê? 1 em cima, o 100 embaixo, que isso é 0,01. E 10 elevado a menos 3, o 1 em cima, o 1000 embaixo, que é a mesma coisa que 0,001. Então, o que acontece? Mais uma vez, o nosso expoente está influenciando na nossa resposta. Então, o menos 1 significa que eu tenho uma casa após a vírgula. Menos 2 significa que eu tenho duas casas após a vírgula. Menos 3, três casas após a vírgula. Então, a gente retomou um pouquinho apenas a parte de potências de base 10, ok? Agora, a gente vai entender a junção dessa potência de base 10 e transformar em notação científica, que é o que nós estamos estudando agora, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês de como trabalhar efetivamente com a notação científica é o do vírus, por exemplo, que foi falado no início da aula. O vírus da hepatite. Vamos lá, o vírus da hepatite, ele mede 0,00029 milímetros. Então, esse é considerado um número micro, muito pequeno. Como que eu faço para transformar este número muito pequeno, de fato, em notação científica? A notação científica ela é composta por dois fatores. O que quer dizer dois fatores? Nós temos uma multiplicação. Então, aqui nós teremos um fator que vai multiplicar o outro fator. Neste primeiro, nós vamos colocar um número que tem que estar entre 1 e 10. E nesse segundo, vai ser uma potência, vou abreviar aqui, de base 10, tá? Então, a gente vai multiplicar o número de 1 a 10 com uma potência de base 10. Como que nós vamos fazer isso? Apenas caminhando com a nossa vírgula. Nossa vírgula tá aqui. Aqui dentro, eu preciso encontrar um número de 1 a 10. Se eu tirar essa minha vírgula daqui e colocá-la aqui, eu terei o número 2,9, que sim é um número entre 1 e 10. Então, eu já descobri o primeiro número. O segundo é uma potência de base 10. Então, já vou colocar aqui a nossa base, que é 10. Basta descobrir agora quem é o nosso expoente. Para eu descobrir o expoente, eu vou contar a quantidade de casas que nós temos entre a vírgula antiga e a vírgula atual. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casas. Portanto, o nosso expoente é
5. Mas não se esqueçam, como nós estamos trabalhando com números micro, tem que colocar o sinalzinho de menos aqui no nosso expoente. E aí eu transformei esse número, que é muito, muito pequeno, em uma multiplicação, e essa multiplicação é a nossa notação científica. Um exemplo que eu vou dar agora é sobre os números macro, que são aqueles números muito grandes. No início da aula eu falei de distância de planetas. Nós podemos também trabalhar com o volume de um planeta, que é algo muito, muito grande. O exemplo que eu vou dar é do Mercúrio, tá? Mercúrio tem um volume de 61 bilhões de quilômetros cúbicos. E como que eu vou transformar esse número que é muito, muito grande, cheio de zeros, em uma notação científica? Lembrando, são dois fatores, temos o primeiro e o segundo, e vão se multiplicar. No primeiro tem que ser um número de 1 a 10. Bom, 61. Aonde está a vírgula nesse número? Como ele não tem vírgula, significa que está após o último zero. E eu tenho que apenas mexer a minha vírgula, trocar a minha vírgula de lugar. Então a minha vírgula ela vai sair daqui e vai vir parar aqui. Por quê? Porque ficou 6,1, que é um número entre 1 e 10. Então, 6,1. Aqui é sempre a potência de base 10 e agora a gente vai decidir qual vai ser o nosso expoente. Vamos contar a quantidade de casas que nós temos entre a vírgula antiga e a vírgula que nós mudamos agora. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, significa que o meu expoentezinho também é 10. E nesse caso, ele é positivo, porque nós estamos falando de um número que é muito grande. Isso ajuda vocês a lembrarem quando coloca o sinal negativo ou quando deixa o sinal positivo. Então, para que serve a notação científica? Ela serve para nós transformarmos aqueles números que são aparentemente difíceis de ler por conta dos muitos zeros que ele tem, então fica muito mais fácil de ser lido dessa maneira em notação científica.